Naquela tarde quente de domingo, meu filho Ricardo bateu com o punho na mesa da sala e as palavras saíram como facas. Essa casa é nossa, mãe. Nossa, já é hora de você entender isso. Seus olhos brilhavam de uma forma que nunca vi antes. Mas enquanto ele gritava, minha mente viajou para o cofre escondido atrás do quadro da sala de jantar, onde a verdade amarelada pelo tempo aguardava para ser revelada. A escritura que ele nunca imaginou existir estava lá, guardada há mais de 3 décadas, provando quem realmente era a dona daquelas paredes que testemunharam tantas histórias. Tenho 67 anos, e naquele momento percebi que minha própria família me via apenas como uma hóspede indesejada na casa que construí com suor e lágrimas. Como um móvel antigo que já não combina mais com a decoração nova. Como um problema a ser resolvido. O cheiro do café recém-passado ainda pairava no ar. Eu o tinha preparado minutos antes, pensando que seria uma tarde tranquila como tantas outras. A luz dourada do entardecer entrava pelas janelas que eu mesma havia escolhido quando a casa foi construída. As cortinas de crochê, feitas por minhas mãos calejadas nas madrugadas após longos turnos de trabalho, balançavam com a brisa suave que entrava pela varanda. Tudo começou quando encontrei folhetos de uma casa de repouso sobre a mesa da cozinha. Vanessa, minha nora, havia esquecido de guardá-los. Silver Gardens, seu novo lar aconchegante, anunciava a capa colorida com imagens de idosos sorridentes jogando dominó. Dentro, informações sobre planos mensais, acomodações e programação de atividades para mentes ativas. O que é isso? Perguntei quando Ricardo e Vanessa entraram na cozinha. Minha nora trocou um olhar rápido com meu filho, aquele tipo de comunicação silenciosa que casais desenvolvem ao longo dos anos. Mamãe, íamos conversar com você sobre isso no jantar, Ricardo começou, sentando-se à minha frente. Sua voz tinha aquele tom artificialmente calmo que se usa com crianças pequenas ou com idosos que se acredita estarem perdendo a lucidez. Achamos que está na hora de você ter um lugar mais adequado para a sua idade. O que poderia ser mais adequado? O tipo de silêncio que precede verdades dolorosas. Este é o problema, mamãe, Ricardo finalmente disse. Esta casa não comporta mais todos nós. Júlia está crescendo, precisa de mais espaço. Um quarto só para ela. Vocês querem meu quarto? Não era uma pergunta. Ricardo olhou para as próprias mãos. É o maior da casa, mamãe. Tem banheiro próprio. É perfeito para a Júlia. Por 5 anos, desde que Ricardo perdeu o emprego e não conseguia mais pagar o aluguel do apartamento, eu os recebi de braços abertos. Vanessa, Ricardo, a pequena Júlia, que já não era tão pequena assim. Reorganizei minha vida, abri espaço nos armários, aprendi a dividir o banheiro, a tolerar programas de televisão que detestava, a aceitar que minhas plantas fossem movidas porque ficavam no caminho. E agora, estavam me dizendo que não havia mais lugar para mim na minha própria casa. Vocês já decidiram isso? Perguntei, minha voz soando estranhamente distante aos meus próprios ouvidos. Já decidiram me mandar embora sem ao menos me consultar? Essa instituição? A casa que eu lutei para manter depois que fiquei viúva, trabalhando em 2 empregos, economizando cada centavo, abrindo mão de roupas novas, de viagens, de pequenos luxos. A casa, que era muito mais que paredes e teto, era a materialização de todo o meu sacrifício, de todo o meu amor. Vender a casa, repeti, incrédula. E quem ficaria com o dinheiro? E com o restante? Mais uma vida para amar, mais uma criança para embalar. Mas naquele momento, a notícia soou como a justificativa final para minha expulsão. Parabéns, consegui dizer, porque era o que se esperava. É maravilhoso. Porque esta é a melhor solução para todos. Ricardo, por outro lado, me encarava, como se me desafiasse a contestá-lo. Nossa, repeti lentamente. Sim, nossa. Da família. Não é justo que você queira viver aqui sozinha enquanto nós nos esprememos em espaços minúsculos. Uma força que parecia ter adormecido desde que José partiu. Sem dizer uma palavra, levantei-me da mesa e caminhei até a sala de jantar. Senti os olhos deles me seguindo, provavelmente imaginando que eu estava fugindo da discussão, buscando refúgio em outro cômodo para chorar em paz. Mas não estava fugindo. Pela primeira vez em muito tempo, estava indo direto ao confronto.
Parei em frente ao quadro que pendia na parede há mais de 3 décadas. Uma paisagem do litoral que José e eu compramos em nossa lua de mel. Com cuidado, removi-o, revelando o pequeno cofre embutido que meu marido instalou quando nos mudamos. "O que você está fazendo?" A voz de Ricardo soou atrás de mim, confusa e ligeiramente alarmada. Não respondi. Meus dedos giraram o disco do cofre. Os números que nunca esqueci, a data de nascimento de José. O pequeno compartimento abriu com um clique suave, revelando o envelope amarelado pelo tempo. Voltei para a mesa da cozinha, onde Ricardo e Vanessa aguardavam. Ele impaciente, ela visivelmente desconfortável. "Já que estamos falando sobre a quem pertence esta casa", comecei, abrindo o envelope com cuidado. "Acho que chegou a hora de vermos isso." "Esta casa", disse, minha voz surpreendentemente firme, "foi comprada por José e por mim quando nos casamos. Era um casebre caindo aos pedaços que reformamos com nossas próprias mãos. Quando seu pai morreu, Ricardo, a casa ainda não estava quitada. Para que você e seu irmão tivessem um lar seguro. Uma visita de longa duração?" Ele não morava conosco, mas vinha jantar todas as quartas-feiras. Parou ao perceber a tensão que dominava a cozinha. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, olhando de mim para seu irmão e depois para os documentos espalhados sobre a mesa. Ricardo não respondeu. Vanessa limpou discretamente uma lágrima que escorria por sua face. "Seu irmão e Vanessa estavam me explicando por que devo me mudar para uma casa de repouso para que eles possam vender minha casa e comprar algo maior", expliquei, com uma calma que nem eu sabia possuir. Eduardo pousou sua pasta no balcão e se aproximou da mesa, analisando os documentos. Ele era advogado, acostumado a ler entre as linhas. "Eles sugeriram isso?" perguntou, seu tom neutro, profissional. "Não foi bem assim", Ricardo começou a protestar, mas sua voz falhou. "Foi exatamente assim", corrigi. "Inclusive já escolheram a instituição, Silver Gardens. Parece agradável pelos folhetos. E foi porque você me chamou no meio do preparo do jantar para consertar a televisão que você mesmo desconfigurou. Achava que podia simplesmente decidir por ela o que fazer com a própria vida?" Ricardo parecia diminuído na cadeira, como um menino pego em uma travessura grave. "Se vocês não podem mais viver aqui", continuei, encontrando uma força que não sabia possuir, "são livres para procurar outro lugar. A porta está aberta, como sempre esteve. Se quiserem permanecer, serão bem-vindos, como meus filhos, não como meus proprietários." As mesmas estrelas que José e eu observávamos quando éramos jovens, quando sonhávamos com nossa vida juntos, com a família que construiríamos. Deveria estar chorando, imagino, mas estranhamente sentia uma paz que não experimentava há anos, como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. O peso de ser invisível em minha própria casa. O café da manhã na manhã seguinte foi silencioso. Ricardo evitava meus olhos, concentrado em sua xícara de café. Vanessa não apareceu. Disse que estava enjoada, o que provavelmente era verdade, dada sua condição. Júlia, alheia ao drama dos adultos, tagarelava sobre a prova de matemática que teria naquele dia. "Vovó, você pode me ajudar com equações hoje à tarde?" perguntou ela, enquanto mordia uma torrada com geleia. "Claro, querida", respondi, percebendo como era reconfortante que ao menos minha neta ainda me visse como alguém útil, alguém com conhecimento a oferecer. Logo depois da escola. E consultando colegas especialistas em direito familiar e imobiliário. Mas também entendo a preocupação com seu bem-estar futuro. Por isso, preparei alguns documentos que podem oferecer segurança a todos. Após seu falecimento, que espero sinceramente que demore muito, a propriedade será transmitida a seus herdeiros, Ricardo e eu, em partes iguais. E este, continuou Eduardo, apresentando outro documento, é um acordo para contratarmos uma pessoa que venha 3 vezes por semana ajudar mamãe com as tarefas domésticas mais pesadas. Os custos serão divididos entre nós 2, Ricardo. Por tudo que você fez por nós e para que tenha a ajuda necessária sem precisar sair de sua casa. Não era uma rendição completa, eu sabia, mas era um começo. Está tudo bem, respondi, estendendo minha mão sobre a mesa para tocar a dele. Família é isso. Às vezes erramos, às vezes acertamos. O importante é que, no final, lembremos o que realmente importa. Sobre ver uma mulher de 67 anos, não como um fardo,
mas como a guerreira que havia lutado durante toda a vida por seus filhos. Nas semanas que se seguiram, percebi pequenas mudanças. Ricardo começou a me perguntar sobre as histórias da casa, como escolhemos o bairro, como foi a reforma da cozinha, lembranças que eu guardava há anos, sem ninguém para compartilhar. Vanessa ainda mantinha certa distância, mas não havia mais aquelas indiretas, aqueles olhares de desaprovação. Uma tarde, para minha surpresa, ela me pediu a receita do bolo de laranja que José tanto adorava. Quero que Júlia e o bebê conheçam os sabores que fazem parte da história da família, ela disse, sem me olhar diretamente. Mas era um gesto maior do que qualquer palavra poderia expressar. A casa continuava a mesma, com suas paredes que testemunharam tantas histórias, mas algo fundamental havia mudado dentro dela. O ar parecia mais leve, como se um veneno invisível tivesse sido finalmente removido. 3 meses depois daquela confrontação, organizamos um almoço de domingo. A mesa estava cheia. Eduardo e sua esposa Laura, Ricardo, Vanessa e Júlia, minha irmã Carmen e seu marido Paulo, que vieram visitar da capital. Júlia agora ocupava o antigo quarto de Ricardo, reformado e decorado com seus pôsteres de bandas que eu não conhecia. Eu continuava no meu quarto, com minhas coisas, minhas memórias, meu espaço respeitado. No meio do almoço, entre risos e conversas, Ricardo pediu silêncio e levantou sua taça. "Quero fazer um brinde", disse ele, olhando diretamente para mim. "A mamãe, a verdadeira dona desta casa. Não apenas porque tem a escritura." Houve risos leves, a tensão daquele dia agora transformada em uma piada familiar. Mas porque seu amor construiu cada centímetro deste lar. Porque sem ela, nenhum de nós estaria aqui. Naquele momento, sentada à cabeceira da mesa, cercada pela família que criei, entendi que havia recuperado não apenas o título legal da minha casa, mas meu lugar nela. Minha voz, minha dignidade. E isso, mais do que qualquer escritura, era o que realmente importava. Enquanto observava todos ao redor da mesa, pensei em quantas outras mulheres da minha idade passavam pelo mesmo, silenciadas em suas próprias casas, invisibilizadas em suas próprias vidas, consideradas um fardo quando, na verdade, eram a fundação que sustentava tudo. Pensei em José e em como ele ficaria orgulhoso de me ver assim, firme, dona de mim mesma, sem abrir mão do que construímos juntos. A tarde avançava e o sol entrava pelas janelas, iluminando a sala de um jeito que me lembrava dos primeiros dias nesta casa. O cheiro de café fresco misturava-se com o aroma do bolo de laranja que agora Vanessa aprendera a fazer. Não exatamente como o meu, mas com seu próprio toque, sua própria marca. Júlia veio sentar-se ao meu lado, curiosa com o álbum de fotografias antigas que eu havia tirado da estante. "Vovó, é verdade que você pagou esta casa sozinha depois que o vovô morreu?" Quando não temos escolha, descobrimos uma força que nem sabíamos que existia dentro de nós. Como criar um lugar onde todos pudessem voltar, não importa o que acontecesse lá fora. Como preservar um pedacinho do amor que seu avô e eu compartilhamos. Não havia sido um caminho fácil. A luta para manter a casa após a morte de José, os anos de trabalho duplo, os sacrifícios silenciosos e agora a batalha para manter meu lugar, minha voz. Mas olhando ao redor, para a família reunida, para as paredes que guardavam nossas histórias, para o futuro que se desenhava à frente, soube que cada passo daquela jornada havia valido a pena. A casa não era apenas um imóvel com meu nome na escritura. Era o testemunho de uma vida construída com amor, determinação e coragem. Era o legado que eu deixaria muito depois que meu nome, em um pedaço de papel, não importasse mais. E naquele entardecer de domingo, com o som das risadas da minha família preenchendo os cômodos, soube que havia conquistado algo muito mais valioso que a propriedade legal da casa. O respeito e o reconhecimento que toda pessoa merece, especialmente no outono da vida. 2 semanas depois, Eduardo apareceu com uma surpresa. Trouxe consigo um homem que se apresentou como Sr. Mendes, arquiteto especializado em adaptações residenciais para idosos. "Antes que você proteste", Eduardo disse, ao ver minha expressão, "não estamos sugerindo mudanças drásticas, apenas pequenos ajustes que tornarão a casa mais segura e confortável para você nos próximos anos."
Mendes era respeitoso e atencioso, explicando cada sugestão sem aquele tom condescendente que tantos profissionais usam ao falar com pessoas mais velhas. Barras de apoio discretas no banheiro, melhor iluminação nas escadas, uma cadeira elevada para a cozinha que permitiria que eu continuasse a cozinhar sem ficar tanto tempo em pé. Não quero transformar minha casa em um hospital, expliquei, enquanto analisávamos os projetos espalhados sobre a mesa da cozinha. E não transformaremos, garantiu o arquiteto. Pense nestas adaptações como ferramentas que preservarão sua independência, não como símbolos de limitação. Ricardo surpreendeu-me ao oferecer-se para ajudar com as obras. Posso fazer a maior parte do trabalho nos fins de semana, disse ele. Assim economizamos com mão de obra e garantimos que tudo fique exatamente como você quer. O que deveria ser um simples projeto de adaptação transformou-se em uma espécie de terapia familiar. Ricardo e eu passávamos os sábados trabalhando juntos e, nas pausas para o café, compartilhávamos histórias e memórias que haviam ficado adormecidas por anos. Lembra quando tentamos pintar a sala sozinhos e seu pai derramou um balde inteiro de tinta no carpete novo? Recordei, enquanto observávamos a instalação das novas luminárias na escada. Ricardo riu, um riso genuíno que não ouvia há muito tempo. Ele ficou tão desesperado que tentou limpar com água e só espalhou mais. Vanessa também se envolveu, à sua maneira. Inicialmente relutante, começou a aparecer nos fins de semana com lanchinhos para os trabalhadores, como chamava. Seu ventre já começava a mostrar os sinais da gravidez e havia uma nova suavidade em seus gestos, em seu olhar. Uma tarde, enquanto arrumávamos o quarto de Júlia, o antigo quarto de Ricardo, não o meu, ela parou de repente, apoiando-se na parede. "Tudo bem?" perguntei preocupada. "Só um pouco tonta", respondeu sentando-se na cama. "O médico disse que é normal no segundo trimestre." "Precisamos sim", insistiu ela, colocando a mão sobre a minha. Eu fui cruel e egoísta. Pensei apenas no que era melhor para mim, para Ricardo, para Júlia. Nunca parei para pensar no que significaria para a senhora ser arrancada de sua própria casa, de suas memórias. "Quando meus pais se divorciaram", continuou ela, "minha mãe e eu tivemos que deixar nossa casa. Eu tinha 10 anos. Lembro como foi doloroso abandonar meu quarto, meu jardim, os riscos de crescimento marcados na porta da cozinha. Foi como perder uma parte da minha história. Quase arranquei-lhe não apenas de sua casa, mas de toda uma vida de memórias. É um menino", revelou. "Vamos chamá-lo José, em homenagem ao avô que ele nunca conhecerá, mas cuja história queremos que ele saiba." As adaptações na casa foram concluídas antes do Natal. O quarto de hóspedes, que era realmente um quarto de hóspedes, não o meu, foi transformado em um pequeno berçário para o bebê que chegaria em fevereiro. As paredes foram pintadas em um suave tom de azul, e Ricardo pendurou um mobile de estrelas que ele mesmo construiu. Na véspera de Natal, a casa estava cheia. Eduardo e Laura, Ricardo, Vanessa e Júlia, minha irmã Carmen e seu marido, alguns vizinhos que haviam se tornado amigos ao longo dos anos. A mesa da sala de jantar mal comportava todos os pratos. O peru que eu havia preparado com a ajuda de Vanessa, a torta de nozes que era a especialidade de Laura, os doces que Carmen trouxera. Antes de sentarmos para a ceia, Ricardo pediu a atenção de todos. Ele segurava uma caixa pequena, embrulhada em papel dourado. "Este é um presente especial", anunciou, entregando-me a caixa. "De todos nós para você, mãe. Para que todos que entrem saibam quem é a verdadeira alma desta casa." O céu estava limpo, pontilhado de estrelas que pareciam mais brilhantes que nunca. Pensei em José, em como ele teria adorado ver nossa família reunida, em como teria ficado orgulhoso de nossos filhos, de nossa neta, do neto que estava a caminho e levaria seu nome. A casa respirava ao meu redor, viva com as memórias que guardava em suas paredes. Não era apenas concreto, madeira e tinta. Era um ser vivo, moldado pelas vidas que abrigava, pelas histórias que testemunhava. Amanhã seria um novo dia. Haveria café fresco na cozinha, o barulho dos passos de Júlia correndo para aproveitar as férias escolares, o jornal que Ricardo deixaria sobre a mesa antes de sair para o trabalho. A vida seguiria seu curso, como sempre seguiu. Mas algo fundamental havia mudado,
algo que ia além das adaptações físicas, dos documentos assinados, das palavras ditas. Eu havia recuperado não apenas minha casa, mas meu lugar nela. Havia lembrado a todos, e a mim mesma, que os anos podem marcar o corpo, mas não diminuem o espírito, não apagam as conquistas, não reduzem o valor. E talvez essa fosse a verdadeira escritura que importava, não a que estava guardada no cofre, mas a que eu havia escrito com minha própria vida, meu próprio trabalho, meu próprio amor. Uma escritura que ninguém poderia jamais contestar.